Senhoras e senhores, bom dia. Tem início a cerimônia de lançamento da segunda edição do Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal. Compõe a mesa dessa cerimônia a Procuradora Especial da Mulher no Senado Federal, Senadora da República Leila Barros, a Diretora-Geral do Senado Federal, Senhora Ilana Trombica, e a representante da ONU Mulheres Brasil, Senhora Anastasia Tivinskaya. Após o marco inicial em 2019, com o lançamento do Plano de Equidade de Gênero e Raça, o Senado Federal segue focado na elaboração de novas metas e indicadores a serem alcançados. Um dos destaques dessa edição é a proposta de criação do Observatório de Equidade no Legislativo, cuja ideia é publicar no espaço temáticas ligadas à raça e gênero. Além disso, o plano também prevê a apresentação do Programa de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica, em decorrência da violência doméstica e familiar às Assembleias Legislativas do país. Passamos agora a palavra para a Procuradora Especial da Mulher no Senado Federal, a senadora Leila Barros. Gesiel, a senadora está em deslocamento, acho que a gente pode passar para o próximo que vai falar, e a senadora, assim que chegar, vai fazer a participação dela. Sendo assim, passamos a palavra agora à representante da ONU Mulheres no Brasil, senhora Anastasia Tivinskaya. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Gostaria de estender os cumprimentos cordiais da ONU Mulheres a todas as pessoas aqui presentes. E gostaria de agradecer a senhora senadora Leila Barros, a procuradora da Mulher no Senado, e a senhora diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica, pelo convite à ONU Mulheres para o lançamento do segundo plano de equidade de gênero e raça. Através delas, gostaria de parabenizar todo o Senado Federal e todos os membros de grupo interdisciplinar que envolveu mais de 20 setores de casa em reuniões como Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado, como fruto de seus esforços, o segundo plano. Este tem sido um esforço importante para avançar a igualdade de gênero e raça e dos direitos humanos no Brasil, contribuindo para ações legislativas e formação de políticas públicas de elevada qualidade. Falando hoje do plano de equidade de gênero e raça, gostaria de me concentrar em 3 aspectos chaves: o assunto, a abordagem e o processo. Primeiro, o assunto. Os órgãos e sistemas legislativos têm um papel único na transformação das normas, políticas e práticas que moldam a elaboração de leis, influenciam a elaboração de políticas governamentais, planejamento, orçamento e monitoramento de desempenho. No entanto, na ONU Mulheres, em que trabalhamos com parlamentos em todo o mundo, vemos com demasiada frequência que os órgãos e sistemas legislativos muitas vezes negligenciam a igualdade de gênero e raça. Isto significou a perda de oportunidades do progresso no cumprimento dos compromissos de gênero e igualdade racial. Ou, às vezes, resultou em impactos negativos sobre diversas mulheres e no aumento das desigualdades de gênero e raça. A este respeito, é difícil subestimar a importância da atenção do Senado brasileiro à equidade de gênero e raça, a ação em direção ao avanço da igualdade e o trabalho consistente do Senado nestas áreas. O Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, com desigualdades econômicas, sociais, políticas, que atingiram níveis elevados mesmo antes da pandemia da Covid-19. As desigualdades no Brasil são estruturadas pelos eixos da raça e do gênero, entrecruzando-se com características regionais,
etárias, sociais, econômicas, físicas e outros. As desigualdades se manifestam, entre outros, em extrema pobreza, violência baseada em gênero, incluindo violência doméstica em espaços públicos, assassinatos, estupros, desigual ou nenhum acesso à assistência médica, moradia, escolaridade, lacunas na educação, desigual ou falta de representação na tomada de decisões em todos os níveis, impacto diferenciado da Covid e marginalização social. Os grupos socialmente mais afetados e marginalizados que enfrentam múltiplas formas de discriminação são mulheres negras, quilombolas, residentes no Nordeste, mulheres indígenas, LGBTIQ+, mulheres com deficiência, jovens negros, especialmente em ambientes urbanos e nas favelas, defensoras dos direitos humanos, mulheres defensoras dos direitos humanos, migrantes venezuelanos e muitos outros. As mulheres brasileiras, afrodescendentes e a população indígena representam um núcleo duro do déficit da cidadania em termos de cumprimento dos direitos sociais, econômicos, civis e políticos. Portanto, o segundo plano de equidade de gênero e raça do Senado Federal, elaborado pelo Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, é de importância crítica. Segundo é a abordagem do plano. O que eu também gostaria de observar é uma abordagem dupla do plano, que inclui integração ou mainstreaming da perspectiva de gênero e raça e os esforços de empoderamento das mulheres diversas, apoiadas por tais multiplicadores à medida que os homens se engajam, a parcerias multifacetadas são feitas. Para atingir igualmente todos os grupos de mulheres, incluindo aquelas que enfrentam múltiplas formas de discriminação, a ação para promover a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas diversas precisa incorporar a perspectiva da igualdade racial. Nós, na Mulheres, sabemos de fato que leis, atividades políticas e programas que ignoram gênero e raça podem resultar na manutenção involuntária ou mesmo aumentar a desigualdade racial e de gênero. A falta de foco nas perspectivas de gênero e raça significa que melhorias na inclusão, condições de vida e direitos humanos da população provavelmente não serão igualmente compartilhadas por aquelas que enfrentam discriminação racial, especialmente mulheres negras e indígenas. Uma abordagem adotada pelo segundo plano, adotada pelo Senado plano, que engloba atenção tanto para gênero e raça, assegura que mesmo os grupos mais desfavorecidos de mulheres se beneficiam das transformações desejadas. Portanto, elogiamos que o plano, seus objetivos e indicadores incorporem uma abordagem interseccional que leve em conta as desigualdades de gênero e raça. É importante ressaltar que o segundo plano está alinhado com a Agenda Sustentável 2030 e seu princípio de não deixar ninguém para trás e que contribui diretamente para a realização das metas de desenvolvimento sustentável no Brasil. E terceiro, o processo de desenvolvimento do plano. Um processo correto levará inevitavelmente um resultado esperado, certo? O segundo plano é baseado nos resultados, na avaliação e nas lições aprendidas como a implementação do primeiro plano. Nós parabenizamos o Senado pela realização bem-sucedida do primeiro plano, apesar dos desafios, adversidades e adaptações ad hoc devido à pandemia Covid-19. 86% das metas atingidas é um resultado muito impressionante.
O processo consultivo inclusivo de desenvolvimento do plano e outro indicador do sucesso em garantir a diversidade e o engajamento que são fundamentais para qualquer processo democrático. Precisamos incentivar uma estreita colaboração com uma sociedade civil diversificada, os grupos das mulheres diversas e vários outros parceiros na implementação, monitoramento e avaliação do plano. A ONU Mulheres está pronta para colaborar com o Senado em sua implementação também. Nossas vantagens comparativas, o que nós temos para oferecer a nossa parceria com vocês são o nosso mandato triplo da ONU Mulheres de normativo, de coordenação e operacional, a nossa clareza técnica e experiência em igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e interseccionalidades dos direitos humanos, a nossa capacidade de contextualizar o uso de estruturas internacionais como objetivos de desenvolvimento sustentável, a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, plataforma de ação de Pequim, resoluções de Conselho da Segurança das Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança e outros tratados de direitos humanos e procedimentos especiais. Também nosso aproveitamento das competências e conhecimentos regionais e globais para adaptação no Brasil. Nossa forte parceria com o movimento de mulher e a sociedade civil diversificada e nosso papel convencional dos parceiros tradicionais e não tradicionais na promoção da igualdade de gênero e da raça e também do empoderamento das mulheres no Brasil. A ONU Mulheres tem feito parcerias com os parlamentos em quase todos os continentes, incluindo no Brasil, a fim de dar respostas eficazes a preocupações de gênero e raça. E como fazemos isso? Gerando as provas para aumentar a paridade de gênero e melhorando a qualidade de tomada de decisões das mulheres, identificando as formas de eliminar os estereótipos de gênero e raça persistentes e campanhas conjuntas, identificando estratégias para assegurar um equilíbrio nos compromissos de trabalho e de vida das mulheres diversas, e analisando a interseccionalidade de gênero com outras demografias, tais como idade, grupos raciais e étnicos, estado de deficiência, e encontrando formas de prevenir uma maior discriminação contra as diversas mulheres. Em nome da ONU Mulheres, gostaria de felicitar sinceramente o Senado, o Comitê Permanente para a Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, a Procuradoria da Mulher do Senado e todos os membros da equipe técnica e do grupo de trabalho para a elaboração do Plano de Igualdade de Gênero e Raça com o plano e desejar o melhor sucesso em sua implementação. Na ONU Mulheres, sentimos-nos privilegiadas por já termos tido anteriormente uma parceria com o Senado e nós estamos prontas a dar a continuidade a esta parceria e a colaborar na implementação do plano. Muito obrigada. Nós agradecemos a representante da ONU Mulheres no Brasil, senhora Anastasia Divinskaya. E ouviremos agora a diretora-geral do Senado Federal, senhora Ilana Trombica. Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer uma fala muito breve para aguardar as questões dos nossos colegas jornalistas. Eu apenas quero referenciar que o segundo plano mostra a continuidade e a seriedade com que o Senado Federal trata as questões de gênero e de raça. Quando fizemos o primeiro plano em 2019, fomos pioneiros nessa iniciativa e é uma lástima que assim continuemos. Não nos orgulhamos por estar à frente nessa temática. Nos entristecemos por não termos outras entidades que estão ombreando com o Senado Federal as ações organizadas com metas quantificáveis e verificadas em termos de gênero e raça. Essa é uma experiência bem-sucedida. Tivemos
um enorme número de ações realizadas e metas alcançadas, apesar da pandemia. E eu diria que, por causa da pandemia, esse plano se reveste ainda de maior importância do que se revestia há 2 anos atrás. Esse plano fala de uma política organizacional e eu tenho a exata noção que ele se dirige ao Senado Federal, a seus servidores, colaboradores, senadores e toda a comunidade. Mas nós já temos a prova, a partir da cota de mulheres vítimas, para a cota de mulheres que são vítimas de violência, que iniciativas organizacionais podem se transformar em políticas públicas. E o que foi o que aconteceu com a cota, uma vez que ela foi recepcionada pela nova lei de licitações. Eu tenho uma enorme alegria e cheguei até a me emocionar um pouco quando a doutora Anastásia falava dos 86% de metas atingidas, porque aqui a gente faz um trabalho diário, um trabalho de todos os dias, e poucas vezes a gente olha para trás para ver a trajetória que já concluímos. Mas são nesses momentos que a gente vê que caminhamos muito e que temos hoje uma trajetória muito consolidada na área de gênero. E nesse plano, a área de raça, as questões LGBTQIA+, questões de gordofobia, questões de masculinidade estão mais contempladas do que na primeira iniciativa. Exatamente porque hoje temos o entendimento que equidade não é uma questão das mulheres ou uma questão de negros e negras. Equidade é uma questão de toda a sociedade. E toda ela melhora com a diversidade, com a pluralidade. É mais um sonho realizado que o Senado me permite. E ser diretora-geral dessa casa, além de uma honra, é uma oportunidade de trazer aquelas crenças que eu tenho nas equidades, na inclusão e na pluralidade para a realidade. E por isso eu só posso agradecer. Agradecer a Terezinha, e em nome dela agradecer a todos os colegas que, sob a coordenação da Terezinha, nossa presidente do Comitê de Equidade de Gênero e Raça, conduziram esse trabalho. Agradecer à senadora Leila Barros, e em nome dela, todas as senadoras e todos os senadores do Senado Federal, não apenas por permitirem que esse trabalho seja feito, mas por estimularem e nos darem condições de realizar esse trabalho. E agradecer muito especialmente aos jornalistas que estão aqui hoje, porque isso aqui só faz sentido se ele chegar a toda a comunidade. Não é porque é o nome do Senado que está sendo levado, mas porque essas práticas têm que ser práticas que têm que ultrapassar os muros do Senado Federal. Eles têm que chegar ao resto da administração pública e não apenas à administração pública, ao segundo setor e às empresas privadas também. Então, a ideia de trazer vocês aqui hoje não é porque nós desejamos um reconhecimento ou uma propaganda ou uma publicidade ao nosso trabalho, porque é por meio de vocês e do trabalho de vocês, jornalistas, que nós vamos conseguir que essa iniciativa chegue aos outros órgãos. E o objetivo do Senado Federal é trabalhar internamente para toda a sua comunidade, mas é também ultrapassar as fronteiras, ultrapassar os seus muros e fazer com que essas iniciativas também possam chegar a outras organizações. Muito obrigada. Nós agradecemos a palavra da diretora-geral do Senado Federal, senhora Ilana Trombica. Já se encontra conosco a Procuradora Especial da Mulher no Senado Federal, e a ela nós passamos a palavra, senadora Leila Barros. Bom dia a todos. Bom dia, Ilana, nossa diretora-geral aqui no Senado Federal. Bom dia, senhora Anastasia Divitskaya, que é a representante da ONU Mulheres aqui no Brasil. É um prazer enorme, jornalistas presentes também, a todos os meios de comunicação que estão aqui nessa manhã, nesse lançamento desse plano de equidade de gênero no Senado Federal. Assim como aos que nos acompanham pelas redes sociais e plataformas de comunicação também aqui do Senado. É uma grande honra, na condição de Procuradora Especial da Mulher do Senado, participar do lançamento desse plano de equidade e gênero e raça, né? Equidade de gênero e raça aqui do Senado Federal, 2021, 2023 a 2023. Falar em equidade de gênero e raça implica em falar em saldar uma dívida histórica. Como teria sido a história do Brasil se desde 1822 tivesse acontecido a abolição da escravatura
que só aconteceria em 1888, ou seja, 66 anos depois. Como teria sido a nossa história se, desde 1822, o racismo tivesse sido considerado crime, o que só viria a acontecer com a Constituição de 1988, ou seja, 66 anos depois. Como teria sido a nossa história pátria se, desde 1822, nós, mulheres, pudéssemos votar e ser votadas, direito que só nos teria sido reconhecidos em 1932, ou seja, 110 anos depois. São perguntas simples, né, são indagações simples, que nos revelam que, durante parte substantiva da história independente do nosso país, a grande maioria de mulheres, negros e indígenas foi governada exclusivamente por minorias que decidiram em seu lugar sobre todos os temas. Quanto será que nós teríamos desenvolvido enquanto nação se há 200 anos já valorizássemos aquilo que sabemos ser imprescindível hoje, a participação de todas e de todos? As políticas não devem ser feitas só para as pessoas, mas com as pessoas. E essa participação traz mais riqueza, visão sobre os problemas, mais aporte de sabedoria e experiência, mais possibilidades de acertar nas leis que elaboramos, uma das atividades fim do Legislativo. Todavia, os benefícios de quitar a nossa dívida histórica com negros e mulheres também tem que alcançar também as nossas atividades meio. E, com a independência do Brasil, muitas instituições elas tiveram que ser criadas para atender a vida do Brasil independente. E, nessas instituições bicentenárias, como o nosso próprio Senado, coube à população escravizada o peso das atividades meio exercidas sem remuneração. E há 200 anos, o chão do Senado é varrido, o pó é tirado, a água e o cafezinho eles são servidos, os banheiros são lavados, e etc. E ontem, no passado, isso era feito por trabalhadores e trabalhadoras escravizados. E quanto mais subimos na hierarquia da atividade meio, menos negros e mulheres nós vemos, isto é, negros e mulheres estão menos presentes entre os comissionados e menos ainda entre os concursados. Muitos dirão que é normal que seja assim, mas sinceramente, eu não me somo entre aqueles que tiram o falso conforto dessa palavra. Finalmente, eu me somo àqueles e aqueles integrantes, né, e aquelas integrantes do Comitê de Gênero e Raça aqui do Senado Federal, que se empenham em transformar uma situação que se mantém inalterada há quase 200 anos. Eu fiz questão de ler essas palavras aqui, feitas pela minha comunicação, que reflete muito, Ilana, o meu pensamento. E quando você fala em agradecer aos senadores, ao presidente Rodrigo Pacheco, senadores e senadoras, eu quero dizer a você que é um prazer estar vivendo esse momento aqui, né? Estar no Senado Federal, ao lado de servidores, de lideranças assim como você, que entendem que a gente tem que mudar esse quadro. E eu me somo a você. Eu não fico feliz de ver esse quadro praticamente inalterado, né? E sonho com essa questão da equidade, da inclusão e, acima de tudo, da igualdade. Então, quero dizer, em nome do Senado Federal, o prazer de estar participando aqui, em nome de todas as senadoras e senadores, como procurador especial, e dizer que estamos juntos nessa luta. Que, por mais que aqui na casa, em nosso país, ainda tenha andado em passos muito lentos, mas a gente tem que confiar nesse trabalho e nessa representatividade, acima de tudo, nessa disponibilidade de mudar esse quadro. Então, contem conosco da Procuradoria e, certamente, com todas as senadoras e senadores. Senadora Leila Barros, muito obrigado pela sua participação. Nós comunicamos que, em virtude de compromissos agendados anteriormente, a Procuradora Especial da Mulher no Senado Federal, a senadora Leila Barros, terá que deixar esse encontro, né, senadora? Mas muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E já peço desculpas também pelo atraso, Ilana. Assim, eu me esforcei muito hoje, todo mundo sabe que está uma correria aqui a casa, também para a senhora Anastasia, como assim os jornalistas. Eu peço desculpas pelo meu atraso, mas, enfim, a nossa agenda, a cada 20 minutos, a coisa muda, é incrível, mas me esforcei para estar aqui, porque reconheço, né,
o quanto que esse plano é importante aqui para casa e, acima de tudo, como exemplo para todo o país. Então, parabéns, viu, Ilana? Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado, senadora Leila Barros. Nós passaremos agora ao momento das perguntas dos jornalistas, a entrevista, que será por ordem alfabética. E nós convidamos agora a jornalista senhora Mara Régia, da EBC, para fazer a sua pergunta. Bom, muito bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar e festejar ao mesmo tempo, muito embora a nossa querida Ilana tenha dito com muita ênfase que não há motivo para celebrações, mas eu acredito que esse feito, esse marco, que esse programa do Senado está a cada passo implementando e inspirando outras tantas empresas, é realmente memorável. Aproveito rapidamente esse momento único de estar frente a frente com a doutora Anastasia para agradecer em nome de todas as Marias, não é? Marias da Floresta, Marias de todo o Brasil, esse calendário que acabou de comemorar os 40 anos do programa Viva Maria, e não fosse a ONU Mulheres nessa parceria que também possibilita a tantas entidades, inclusive ao próprio Senado, né, Ilana, essa implementação de projetos de igualdade, raça, seria impossível. Então, muitíssimo obrigada, doutora Anastasia, um prazer enorme, em nome das mulheres da floresta, principalmente, meu agradecimento. São ribeirinhas, quilombolas, mulheres negras de todos os cantos desse país que se juntam através das ondas sonoras da Rádio Nacional da Amazônia. E nós falamos simultaneamente para os 9 estados da Amazônia Legal, graças a esse canal que a gente tem. E comunicação é tudo, né, Ilana? E é lógico que a minha pergunta vem nessa direção. Sabemos que esse projeto, inclusive o próprio concurso do Selo da Igualdade para as empresas que, como o Senado e a própria EBC, tem um projeto, tem um plano, começou lá atrás, mas ainda está a engatinhar e, em função da pandemia, perdeu muita força. Eu queria saber dos detalhes desse segundo plano que vocês estão apresentando hoje nessa nossa coletiva. Então, agradeço desde já e estou aqui pronta para anotar e levar ao ar para todas as nossas Marias esse belo projeto. Muito obrigada. Obrigada, Mara. Bom, o segundo plano ele vai ser um plano de 36 meses e não de 24 agora, né? Nós teremos o plano que vigorará a partir de agora, quando encerramos o primeiro, que foi de 24, 36 não, 30, né, Terezinha? 30 meses para a gente juntar com os demais planos. A gente tem plano de gestão logística sustentável e o plano de acessibilidade, que vão ter a sua nova edição no começo do próximo ano, né, em março do ano que vem. Então, esse vai ser de 30 meses, para, na próxima edição, a gente juntar a data dos 3. Esse plano ele foi feito com 17 representantes de 15 unidades do Senado Federal e foi alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio, a Agenda 2030, né, que é o nosso referencial, né? Ele é dividido nas áreas de comunicação, educação, cultura organizacional, gestão e saúde. Algumas ações são uma continuidade do que a gente já vinha atuando, mas muitas ações são novas. Eu diria que nós aumentamos bastante o escopo de atenção nesse plano, com assuntos que não estavam tratados no anterior, por exemplo, a questão da gordofobia. Algumas questões estão aparecendo de forma mais forte nesse plano, como a própria questão da raça, que a partir de outubro de 2019, ou seja, um mês depois que a gente lançou o primeiro plano, foi feito um grupo de trabalho para a raça,
Então, o nosso GT de raça fez 2 anos agora em outubro, então a gente já tem agora uma massa crítica, um grupo de pessoas e ações já em andamento, né? Então, a questão da raça aparece de forma mais forte nesse segundo plano, inclusive com o lançamento do observatório, que vai se dar numa sessão agora no dia 22 de novembro, né? Ou seja, o Senado realmente está inovando, criando um observatório só para questões de raça, e se vocês já acessarem o site do Senado Federal, há um trabalho que foi feito por nossos colegas nas câmaras de vereadores, que já identifica todos os vereadores do Brasil por raça e por sexo, né? Então, já é um trabalho em andamento, inclusive, ou seja, uma radiografia de como as casas legislativas brasileiras representam a nossa população, e certamente não é com o mesmo percentual de mulheres e negros que a gente tem na população. Há também aqui uma atenção nas questões LGBTQIA+, e aqui eu preciso fazer uma referência ao senador Contarato, né, que publicamente tem trabalhado essa situação e talvez tenha trazido um dos momentos mais emocionantes da CPI da Covid, né, quando trouxe à tona a questão do preconceito que sofreu, e isso está contemplado também para o nosso público interno. E a questão das novas masculinidades, né? Nós já temos um grupo de afinidade masculino no Senado hoje, né? E nós vamos intensificar esse trabalho porque acreditamos que, sob todos os aspectos, a participação do homem é fundamental para a equidade de gênero, né? Então, isso está representado aqui através de trabalhos sobre a paternidade. E aí aqui vai uma outra crença que não está explícita, mas é uma crença que move os nossos trabalhos. O Senado, ele se move dentro de uma sociedade, né? E por isso a importância da gente expandir esses planos de equidade de gênero e raça, porque por meio deles a gente consegue mudar um pouco a sociedade. Quando a gente tiver uma sociedade mais equânime, mais igualitária, essas questões vão deixar de ser questões pontuais, porque já vão ser questões inseridas na nossa cultura. Então, trabalhar a paternidade presente é trabalhar também a condição da mulher no ambiente de trabalho, porque através da divisão das tarefas, né, entre homem e mulher no lar, se faz também uma divisão de tarefas que dá maiores oportunidades para a mulher no mercado de trabalho. Então, esses são os principais pontos. Vocês têm acesso a esse material e nele está aberto ação por ação, né, com seus objetivos, suas metas, né? Mas, em geral, eu acho que esse plano ele é mais completo que o primeiro, né? Ele tem uma visão mais holística de equidades do que o primeiro, e ele fortalece algumas coisas que no primeiro não estavam tão fortalecidas e traz novos aspectos, como o aspecto, por exemplo, da gordofobia. Convidamos agora o jornalista Eric Zabon, do Núcleo de Divulgação Digital Interna do Senado Federal, a proferir a sua pergunta. Eric. O Eric não entrou, José, eu acho que ele deve estar com alguma dificuldade. Você quer passar para o próximo? Vamos então. Eu tinha recebido aqui a informação de que ele já estaria, mas vamos então à próxima pergunta, que é da senhora Sandra Machado, do Blog da Igualdade. Alô, me ouvindo? É o Eric? É. A conexão caiu rapidinho. Eric, eu tinha chamado uma outra pessoa, mas já que você chegou, eu gostaria que você proferisse a sua pergunta, então, na coletiva de hoje. Eric Zabon. Ele está com dificuldades, eu acho. Eric, você está conosco? Vamos passando, Josiel, quando ele estiver reestabelecido. Quem vinha depois da Sandra? Do Blog da Igualdade nos ouve? Está a todo mundo. Eric, está muito ruim a tua conexão, a gente está te escutando metalizado. A gente vinha
O áudio da sua conexão não está muito bom, Eric. A gente vai passar, então, para a próxima pergunta, para a senhora Sandra Machado. Eu gostaria de saber se a senhora Sandra Machado se encontra em condições de fazer a sua pergunta, ela é do blog da Igualdade. Sandra? Não, Gisiel, vamos encaminhar para o próximo, então. Então, vamos agora à próxima pergunta, que será feita pelo jornalista Yuri Ascar, da Record. Yuri. Bom dia a todos, parabéns, Ilana, pelo trabalho, a todos os envolvidos. É pioneiro, né? E a gente reconhece que continua sendo pioneiro. Achei interessante você lamentar essa situação, né? Que era um trabalho lançado há 2 anos, agora com um prazo maior, e ninguém ainda no serviço público seguiu o exemplo do Senado. Então, temos aí um ponto a se comemorar e outro a se lamentar. E o que eu gostaria de saber é como é que vocês já analisam o resultado desse primeiro plano, né? É claro que, pensando administrativamente, vocês têm que lançar o plano, conforme a gente já deu uma leitura aqui, né, no plano, cada linha, o que cada setor vai fazer. Agora, eu queria saber se, na prática, entre servidores, terceirizados, estagiários, as pessoas da comunidade LGBTQ+, as mulheres, os negros e negras, se eles já perceberam nesse período alguma mudança, se já, por exemplo, o número de denúncias aumentou de assédio ou de racismo, porque a gente sabe que no primeiro momento, quando a gente fortalece as ações de combate ao racismo, as ações de equidade, o número de denúncia aumenta porque a pessoa se sente mais segura, ela sabe que ela não vai ser expulsa, ela vai ser amparada. Eu acho que esse é um trabalho importante que o Senado está fazendo. Queria saber se vocês já percebem na prática alguma mudança, apesar da Covid-19 ter deixado os trabalhos muito em home office, então isso diminuiu, né, sensivelmente nesse período. Bom, Yuri, sobre a tua primeira observação, eu quero dizer que o plano também trata disso. O plano também trata de trazer outros órgãos para ele, né? Se você notar no eixo temático de gestão, que é o eixo 4, o 4.6 é lançar a rede de equidade. Essa rede vai ser lançada esse ano ainda, né? E essa rede de equidade tem como objetivo realmente o compartilhamento de experiências. Então, foi uma forma da gente colocar dentro do plano a própria possibilidade de ampliá-lo para outras organizações. Então, a gente está muito atento a isso, não é só que a gente lamenta e a gente vai mudar isso, né? Nós vamos oferecer esse plano para outras instituições por meio da rede. Sua segunda pergunta. Sim, já houve uma modificação que pode ser claramente verificada com o número de mulheres em postos de chefia, né, coordenação e alta assessoria, que nos últimos anos pulou de 12% para 34%. Né? Também pode ser observado pelas pesquisas de clima organizacional que a gente realiza bianualmente. Portanto, estamos na 3ª pesquisa de clima organizacional e isso é refletido nas pesquisas de clima, inclusive quando se fala sobre a percepção do Senado como ambiente de trabalho e sua relação com casos de assédio moral e assédio sexual, né? Então, e inclusive racismo. Então, essa é uma pergunta da pesquisa de clima organizacional e a resposta a essa pergunta vem evoluindo de forma satisfatória, né? Além disso, nós temos trabalhos educativos e é interessante quando a gente compara, por exemplo, o grupo de estagiários, que é um dos grupos pesquisados na pesquisa de clima organizacional. Ele tem um programa específico que fala de equidade, de gênero e raça e respeito no ambiente de trabalho, né? Ele tem um trabalho específico feito através de debates e através de filmes com os estagiários. E é um grupo que aparece na pesquisa de clima organizacional como reconhecendo que o Senado é um ambiente livre de assédios, porque ele se sente um grupo protegido e ele recebe toda a orientação quando o estagiário entra no Senado, como fazer denúncias, quais são os direitos, o que se espera da conduta no ambiente de trabalho. Então, o trabalho educativo tem sido muito importante. A mesma coisa
nos terceirizados, né? Nós fizemos trabalhos, inclusive, com as empresas terceirizadoras, dando palestras de combate a assédio moral e assédio sexual nas empresas. Porque não, de novo, é claro que eu tenho um interesse específico dentro daquela empresa no contrato que atende o Senado, né? Mas, a partir do momento que eu formo a empresa, a área de recursos humanos da empresa para o combate ao assédio moral e sexual e o respeito no ambiente de trabalho, o reflexo disso não vai ser só no contrato do Senado, vai ser em todos os contratos que a empresa tem, né? Então, nós também demos formação de combate a assédio sexual e assédio moral e respeito no ambiente de trabalho para as áreas de recursos humanos das empresas terceirizadas que nos assistem. Né? Outra coisa importante é que isso foi no primeiro plano, a gente tem uma política estruturada de combate a assédio moral e sexual. E o que significa isso? Significa que a gente tem atos próprios, inclusive do primeiro secretário, que determinam como essas denúncias têm que ser direcionadas internamente no Senado. E lá está dito, e a empresa terceirizadora ela teve que assinar na sua repactuação um compromisso, dizendo que enquanto os casos de assédio moral e sexual estiverem em apuração, ninguém pode ser desligado da empresa. Né? Porque senão a empresa diz, eu não quero me incomodar com o Senado, eu demito todo mundo. Não, não é assim. Né? Até porque nós temos que tratar de forma distinta vítimas e agressores, obviamente, mas precisamos tratar os dois. Muito obrigado. Novamente. Porque não temos que simplesmente não educar também os agressores, então temos que tratar os dois. Mas sim, todos esses resultados já estão documentados e podem ser percebidos. Convido a fazer a sua pergunta também a jornalista Samara Swingel, do Correio Brasiliense. Samara. Bom dia a todos. A minha pergunta, eu sei que já falaram um pouquinho sobre isso, mas eu queria que fossem mais específicos, avaliando qual o atual cenário da violência de gênero e de raça no Brasil hoje, como avaliam que a gente está, se já melhorou em relação a alguns anos atrás. Obrigada. Samara, obrigada pela tua participação. Bom, novamente, eu tenho uma delegação para falar sobre o Senado Federal, sobre o ponto de vista interno. Isso é uma política organizacional, não é uma política pública, e tampouco eu tenho os dados para falar sobre as políticas nacionais. Internamente no Senado, as nossas pesquisas apontam claramente, são pesquisas bianuais, né, que nós avançamos muito, não só na representatividade de mulheres, precisamos avançar muito na representatividade também de negros dentro dos cargos gerenciais do Senado, né, mas já colhemos, sim, resultados e isso já está quantificado, né? Agora, eu não posso responder por uma política nacional. A impressão que nós temos, né, é que precisamos ter políticas no Senado Federal que estimulem mulheres, negros, pessoas LGBTQIA+, né, no seu ambiente de trabalho. Quando respondida às pesquisas, percebemos que o clima organizacional do Senado é considerado amistoso, acolhedor e plural, o que nos dá um alívio e mostra que as políticas estão sendo adequadamente, as políticas organizacionais estão sendo adequadamente implantadas. Mas eu ainda não tenho nos cargos gerenciais do Senado a participação maior de negros e mulheres, ainda que hoje as mulheres têm uma participação bastante importante, 34%, e elas são de menos de 34% entre os servidores efetivos, né? E aí toca numa questão que a senadora Leila falou, nos concursos públicos passam mais homens que mulheres, né? Mas nós temos mais mulheres em cargos gerenciais do Senado do que o percentual de mulheres servidoras efetivas, ou seja, a gente come um pouquinho, inclusive, da faixa dos homens. Agora, isso não se reflete
né, quando eu falo da população brasileira em geral. E eu não consigo falar de políticas em geral, porque o meu mandato aqui é um mandato de trabalhar de políticas organizacionais. Bom, nós agradecemos a presença de todos aqueles que participaram da cerimônia de lançamento dessa segunda Eu acho, edição. Gesiel, que o Eric chegou a entrar aqui. Eu acho que talvez ele queira fazer a pergunta agora. Se o Eric está conosco, então, por favor, Eric, faça a sua pergunta. Ele botou o rostinho dele aqui. Eric, você está nos escutando? Conexão está ruim, estão avisando aqui. Bom, então, sendo o que tínhamos para hoje, agradecemos a presença, então, de todos que participaram dessa cerimônia de lançamento, da segunda edição do Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, e informamos que o Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado está à disposição para esclarecer outras dúvidas por intermédio do e-mail comitêgenero@senado.leg.br. Se a senhora Helena Trômica não tiver mais nada a acrescentar, eu quero, neste momento, agradecer a participação de todos, agradecer a todos aqueles que participaram, desejar a todos um bom dia e muito obrigado pela participação. Está encerrada esta transmissão. Obrigada.